Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a super interessante de outubro de 2021. A que está nas bancas com a capa Crise Energética em edição 432, onde na verdade nós estamos fazendo a reportagem A Terceira Bomba, a bomba atômica Rufus, que seria destinado a Tóquio. A reportagem que tem autoria do Bruno Garatoni. E nós vamos para o segundo programa. No laboratório de Los Alamos, os cientistas decidiram usar o núcleo da bomba Rufus para fazer um teste de criticalidade. Ele não envolvia nenhuma explosão. A ideia era só confinar os nêutrons até que o plutônio entrasse em estado crítico e assim determinar qual era o nível mínimo de nêutrons para que ele fizesse isso. No dia 21 de agosto de 1945, menos de uma semana após a rendição do Japão, segundo o texto do dia 15 de agosto, e com a Segunda Guerra Mundial ainda acontecendo, Harry Daghlian, um físico americano recém-formado, de 24 anos, começou a experiência. Ele cercou a bola de plutônio com uma pilha de blocos de tungstênio, um material que reflete os nêutrons, fazendo com que se concentrem em torno da esfera. Daghlian foi empilhando mais tijolinhos com cuidado e observando a reação. Quando ia colocar o último, os instrumentos do laboratório emitiram um alerta avisando que o nível de nêutrons estava ficando perigoso. Então ele puxou a mão direita, afastando o tijolo. Só que o bloco escapou e caiu sobre a esfera. Quando isso aconteceu, o plutônio imediatamente entrou em estado supercrítico, liberando calor e vários tipos de radiação. Harry conseguiu tirar o tijolo de tungstênio, interrompendo a reação nuclear e evitando que acontecesse algo pior. Mas recebeu 3,1 graus de radiação, o equivalente a tirar 4.000 radiografias de raio-x ou fazer 400 exames de tomografia computadorizada de uma só vez. Nos dias seguintes, a mão dele foi ficando queimada e desfigurada, mas o sofrimento não ficou nisso. Doses de alta radiação, como a que Daghlian recebeu, conseguem arrancar os elétrons dos átomos do corpo, que ficam ionizados, eletricamente instáveis e podem se combinar de maneiras anormais. Isso causa deterioração imediata dos tecidos. A exposição a mais de 0,7 Gray provoca danos em todos os órgãos vitais. O físico entrou em coma e morreu alguns dias depois, em 15 de setembro. Você deve estar pensando, mas como assim o sujeito mexeu com um pedaço de plutônio desse jeito, sem barreiras de proteção contra a radiação e colocando os blocos de tungstênio diretamente com a mão? Naquela época, em que a energia nuclear era novidade, o pessoal do Los Alamos não levava os riscos muito a sério mesmo. Eles faziam os testes de criticalidade num galpão comum, sem qualquer isolamento. Com a morte de Daghlian, a primeira causada num acidente nuclear, a diretoria de Los Alamos até tomou uma medida de precaução. A partir dali, as experiências de criticalidade só poderiam ser feitas na presença de 2 cientistas. Para ainda continuar na próxima página, nós vamos tanto ver um infográfico com Daghlian, como um outro infográfico que demonstra a experiência desastrosa. No centro, o físico Harry Daghlian começou a cercar a esfera de plutônio, coração da bomba, com blocos de tungstênio, mas cometeu um erro e pagou o preço. Vejam, Daghlian
e abaixo o núcleo da bomba Rufus. Já nesta coluna em azul, nós temos a descrição pormenorizadamente. Um bloquinho a mais. Daghlian percebeu o perigo que estava correndo, mas não teve coordenação motora suficiente para evitar o pior. Primeira situação, o plutônio. Era uma esfera de 6,2 kg, que havia sido fabricada para servir como a terceira bomba atômica dos Estados Unidos, mas agora estava sendo usada numa experiência de laboratório. Radiativa, ela liberava partículas subatômicas chamadas nêutrons. Os nêutrons. Quando um nêutron acerta outro átomo de plutônio, esse átomo se quebra em dois. É a fissão nuclear. Ela libera calor e mais nêutrons, que quebram outros átomos. Ou seja, a reação se torna autossustentável, alcançando o chamado estado crítico. Claro que é possível, com moderadores de berílio, de grafite, de boro, desacelerar essa reação e controlá-la como numa usina nuclear. Mas no caso de uma bomba, a reação é em cadeia e descontrolada. Por isso, a liberação de energia é explosiva. 3. A experiência. Para que a reação aconteça, os nêutrons precisam ser confinados, para que eles bombardeiem somente os núcleos de plutônio. Daghlian fez isso colocando tijolinhos de tungstênio, um material que reflete nêutrons, em volta da esfera, como nós podemos observar na terceira parte da coluna. Ele envolvendo a esfera de cor laranja, como vocês podem ver, com blocos pretos, que são os blocos de tungstênio. O objetivo era determinar o ponto exato em que o plutônio se tornaria crítico. 4. O alerta. Conforme ia colocando blocos, o físico monitorava o nível de nêutrons em torno do plutônio. Quando ele ia colocar o último completando a pilha, o equipamento de medição indicou o nível perigoso de nêutrons. Daghlian recuou, puxando a mão direita para trás. Vejam então que aqui está a sua mão. Ele ia fechar e envolver completamente o núcleo da bomba Rufus, feito de plutônio em laranja, com o último bloco de tungstênio, mas o alerta do laboratório disparou e ele resolveu tirar. Só que ele deixou cair o bloquinho. O acidente. Mas o tijolinho escapou e caiu sobre a esfera. Com isso, formou-se um excesso de nêutrons em volta do plutônio, que entrou em estado supercrítico, com fissão acelerada e forte liberação de radioatividade. Daghlian foi irradiado e morreu um mês depois, como nós acabamos de descrever. A ideia era que um fiscalizasse o outro e, com isso, evitar condutas perigosas durante os testes. Não foi suficiente para frear o físico canadense Louis Slotin, de 34 anos, um veterano do projeto Manhattan, que deu origem à bomba atômica. Slotin era conhecido por ser um expert. Foi ele o responsável por montar a bomba Trinity e pelo estilo bad boy. Lutava boxe, gostava de usar botas de cowboy e não era muito de seguir regras, inclusive envolvendo testes nucleares. Os cientistas dos Los Alamos haviam construído 2 peças de berílio, um metal que reflete nêutrons, para colocar a esfera de plutônio dentro. Era mais preciso e seguro que empilhar tijolinhos de tungstênio sobre a mesa, como fizera Daghlian. Mas havia um detalhe crucial. O recipiente, que parecia uma sopeira, precisava ficar entreaberto para que parte dos nêutrons conseguisse escapar. Isso era feito colocando calços entre as peças. Mas nós vamos ficando por aqui, nesta segunda parte da reportagem, e nós vamos, através de um infográfico, explicar mais detalhadamente o trabalho do Louis Slotin, que acabou gerando um novo acidente. Mas é isso.
nós estamos ficando por aqui com a segunda parte da reportagem, a terceira bomba que só não foi jogada sobre Tóquio graças aos 2 acidentes causados pelo Harry Daghlian e pelo físico canadense Louis Slotin. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, pessoal!